Olá, meus amores, graça e paz. Estou aqui em mais um podcast e com uma pessoa muito especial aqui comigo hoje. Eu tenho certeza que você já deve conhecê-lo, porque é uma pessoa muito especial, que tem feito muitas obras no Brasil, fora do Brasil, e é um privilégio estar aqui com ele hoje, com o pastor Rafael Éder. Estou muito feliz. Meu Meu Deus! Deus! Eu estava louca para chamar ele para estar aqui, mas vi que você tá para lá e para cá, Não, né? mas agora deu certo, deu Deu certinho, certinho, né? combinou na agenda, deu Mas também certinho. antes, bem antes, Foi, né? foi. Olha, que prazer estar aqui Tô contigo. feliz. E eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa aqui desse bate-papo, né? Já dá para ver que você é extrovertido, é para cima, então isso aí dá para desenvolver muita coisa. Eu estou aqui para falar o que você me perguntar, eu vou responder tudo que você quiser saber. E entendendo também que você que está em casa aí, assista esse podcast, você vai ser muito edificado com aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E para que você também que é da vida secular, Deus também tem orientações para que você possa prosperar na presença dele. Amém. Tô feliz, você tá aqui também. Obrigado, E eu obrigado. creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui através de nós, né? Sei que Verdade. você carrega uma palavra, uma visão Amém. preciosa Amém. e o que a gente possa transbordar, né, de Jesus aqui nesse momento hoje. É isso aí. E para começar, pastor, Ah, eu tenho muita curiosidade, que eu já fiquei sabendo, mas agora eu posso saber de você aqui sim. pessoalmente. Você contar seu testemunho um pouco pra Ah, gente. meu Da onde testemunho. que veio o Rafael? De onde o Rafael Sim. nasceu? Como que Uhum. isso tudo foi construído na sua vida e você chegou hoje nesse lugar onde você está tão especial em Deus? É. Olha, dentro de uma das minhas formações, eu posso te dizer que eu sou formado também em filosofia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: só cresce quem tem história. Tá na Então, sua bio, não tá? isso, exatamente. Aham. Então, o que acontece? Essa pergunta ela é pertinente porque às vezes as pessoas veem o Rafael Éder hoje, mas não conhecem a história, né? Sim. Por muitas das vezes as pessoas não querem saber do seu processo, mas querem saber do seu progresso. Então, a pergunta é pertinente, é muito pertinente. Bom, eu sou filho de Marciano e de Aloísio, fui abandonado pela mãe com 3 meses recém-nascido. Minha mãe, na verdade, ela não tinha essa condição para me criar e ela já indo me dar para uma outra família. A minha tia me tomou dos braços dela e me levou para a casa da minha avó, né? Fui morar com a minha avó, que era a dona Celina Soares de Alvarenga, que hoje já dorme no Senhor. E lembrando, ninguém na minha família era crente. Ninguém. E olha como é que começa a minha história de vida, né? Já com essa questão do abandono, fui morar com a minha avó até os 6 anos de idade. E dos 6 anos de idade até os 14 anos, eu fui morar com meu pai e a minha madrasta. Meu pai viajava muito, então, pelo fato de não ser filho da minha madrasta, isso aí trouxe dias difíceis para mim, né? Dias assim de ela me considerar não como filho dela, mas me fazer sofrer demais, né? E essa é a verdade, e por vezes também ela que não sei se era por conta da sua imaturidade, sabe, daquela época. Hoje a gente conversa e tudo, hoje ela já me pediu perdão, mas foi muito sofrido porque ela dizia que ela me trazia muitas palavras de maldição, me amaldiçoava demais. Mas teve um dia que entrou 4 jovens no apartamento do meu pai e disse assim: olha, você pode não entender no tempo presente, mas você vai ser pregador do evangelho. E toda vez que eu passava em frente a uma igreja evangélica, eu via alguém de terno e gravata, vi uma sede dentro de mim que eu dizia assim: um dia eu vou vestir terno e gravata. Olha que loucura, né? Eu sempre fui apaixonado por terno e gravata e dizia assim: um dia eu vou ser de igreja. Sem ninguém na sua Não, família ser de sem igreja. ninguém, esquece, ninguém, ninguém. Meu pai não, minha madrasta não, minha mãe não, minha tia não, minha avó não, ninguém. Na verdade, quando foi com 14 anos, de um belo dia que a minha madrasta me bateu muito, né, me deu algumas cabadas de vassoura, tapa na cara, só porque eu demorei a minha ida de ter ido na casa da minha avó, eu demorei a chegar em casa. E foi nesse dia que eu fugi de casa, com 14 anos de idade, 4 horas da manhã eu fugi de casa, saindo da Serra, eu morava na Serra, aqui no estado do Espírito Santo, e fui para casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, a minha avó, sendo cega, que ela era cega, ela disse assim: ó, vou ter que te esconder. Me escondeu na casa de um casal crente, olha só, na casa de um casal crente, Aham. e que falou assim: olha, Deus tem uma obra na sua vida. Esse casal disse: Deus tem uma obra na sua vida. Porque meu pai mandou viatura dentro da casa da minha avó me caçar como se eu fosse bandido. E nisso a minha avó falou que eu não estava lá. E aí, nesse mesmo dia, eu procurei uma igreja evangélica. No dia que eu fugi de casa, eu fui para dentro de uma igreja evangélica. E é engraçado porque eu entrei na igreja e sentei.
Quando o pregador foi pegar o microfone para pregar, eu chamei o obreiro que estava na porta e falei assim: como que eu faço para ser crente dessa igreja? Antes da mensagem. Aí ele falou assim: olha, tá vendo aquele homem lá? Eu falei assim: espere ele pregar e depois você levanta a mão e aceita Jesus. Eu falei: mas eu quero aceitar agora. Ele: não, espera um pouquinho. Eu falei: eu quero aceitar agora. Ele falou assim: então só um minuto. Ele foi lá no ouvido do pregador e falou assim: olha, tem um rapaz que quer aceitar Jesus agora. Aí o pregador falou assim: não é melhor esperar eu pregar? Ele falou: não, mas ele quer aceitar agora. E aí o pregador falou assim: cadê o rapaz que quer aceitar Jesus? Eu levantei do lado esquerdo da igreja. E quando eu levantei a mão, Deus tomou a boca daquele pregador e disse assim: olha, assim manda te dizer o Senhor, debaixo de tanta maldição que a sua família lançou em você, Deus está transformando a maldição em bênção. E a partir de hoje, Deus vai te forjar, vai trabalhar em você para você ser pregador do evangelho. Com 17 anos eu já estava pregando o evangelho. E é interessante porque eu me converti, ninguém era convertido. Com 17 anos começo a pregar e com 18 anos eu começo a trabalhar para, de alguma forma, trazer o sustento, porque a nossa casa era muito humilde, a casa da minha avó era parede rachando, era chão grosso, era uma vida muito sofrida. Mas eu tinha a promessa de Deus que Deus ia me fazer um pregador. Moral da história, com 22 anos, eu trabalhando dentro da área da CST, fazia 3 meses que eu estava vencendo a experiência dentro da empresa, TSA, Tecnologia de Sistema de Automação, assinaram a minha carteira de manhã. Quando foi à tarde, me deu uma dor de cabeça muito forte, fiquei cego momentaneamente, desmaiei no volante, e aí, quando eu acordei com um corpo de bombeiro serrando a porta do carro com a serra elétrica, e ali foi um grande livramento. Moral da história, eu fui levado para o Hospital Dório Silva, fizeram 2 eletrocardiogramas, exame ergométrico, exame do eco, exame do Holter, e disseram: vai ter que colocar um marca-passo. Com 22 anos, eu coloco o marca-passo. E aí, de fato, já tem 17 anos, eu pregava, com 22 anos, Deus bateu o carimbo e falou assim: eu te separei, foi para isso. Hoje tem 25 anos que eu prego o evangelho, tem 16 de pastorado, já preguei, só falta um continente para pregar, que é o continente da Oceania. Eu estou aqui falando com Deus, você. que coisa linda! É isso aí. É o que você falou, a gente olha seu Instagram, né? É o único contato que nós temos, né? No Sim. primeiro momento. Aham. Você vê que você está viajando o tempo inteiro, né? Mas Sim, sim, saber sim. da história, assim, foi sofrido para você, Ah, né? foi Você teve esse demais. momento de rejeição na sua vida, Sim. é um momento que a gente não sabe quem nós somos em Cristo, né? É. E você estava falando sobre maldição. Sim, Como que você vê essa questão de maldição? Tem muita gente que vive debaixo de uma sim. palavra, de uma família, são pessoas muito próximas da gente, Aham, sim. principalmente os de casa, É. né? Eu Aham. vivi isso também. Como que você vê essa parte de maldição, de família? Como que a gente consegue vencer isso? Você que tem esse testemunho, Sim. aonde que isso daí caiu na sua vida, foi cancelado na sua vida? Então, trazendo agora dentro de um quesito teológico, a gente precisa entender que a maldição ela está linkada à decisão. A decisão. Porque, veja bem, existe a questão da maldição hereditária, maldição sentimental, maldição verbal, maldição voluntária e maldição involuntária. São maldições que tem. É bem verdade que, uma vez que você entrega a vida para Jesus, essa maldição ela é quebrada. No Toda entanto, e qualquer toda maldição. e qualquer maldição. No entanto, a vida é feita de decisões. E decisões que acarretam consequências, quer sejam para o bem, quer sejam para o mal. E é isso que, na verdade, traz um embaraço na vida de muita gente, porque uma hora, como é que o pastor prega, fala que Deus quebra a maldição, mas tem gente que está debaixo de maldição. Como é que é isso? Aí tem a questão da legalidade. A gente não pode subestimar essa questão também. Tem a questão da legalidade. Ah, mas meu tataravô foi cachaceiro, meu bisavô foi cachaceiro, meu pai foi cachaceiro, eu vou ser também. Opa, você já está ministrando isso, entende? E por que eu falei que está conectado à decisão? Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu decidi entregar minha vida para Jesus. E não vou dar brecha para que o diabo faça com que eu seja um instrumento dele. Então, a gente precisa entender essas nuances, que a maldição está linkada à decisão para aquilo que eu quero para a minha vida e de que eu possa também fechar as brechas para que eu não possa ser como os demais que foram na minha família. Então, por exemplo, eu não recebi amor, mas eu sou aquele que decidi amar as pessoas, ok? Eu não recebi carinho, nem paterno e nem materno. Né? Hoje, graças a Deus, eu estou bem com meu pai, liberei perdão, meu pai me liberou perdão, estamos bem, meu pai hoje é crente, beleza. Mas dentro desse quesito, já para você que está em casa, de repente você
Tá achando assim, ah, ninguém aqui na minha família conseguiu ter um bom casamento, aqui na minha família ninguém conseguiu ter um bom emprego, ninguém se formou. Ninguém, até você. Porque através de você, se você entregar sua vida para Jesus, ele pode quebrar todo o ciclo de maldição. Então veja bem, eu vim aqui para ser um profeta também, que eu não vim só ser entrevistado pela minha amiga, mas eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para sua vida. Se tinha maldição de bebida na sua família, vai acabar em você. Se tinha maldição de prostituição, de droga, vai acabar em você. Então existirá, olha a conjugação proverbial da linguagem da gramática portuguesa, existirá uma família antes de você e uma família depois de você. Tá? Seus filhos, seus netos, bisnetos não serão que o seu tataravô foi, seu bisavô foi, seu pai foi, porque você está decidido a ter uma vida centrada em Cristo Jesus. E esse é o propósito de Deus quando levanta alguém primeiro da família. Uhum. Parou em você, acabou em você, né? Eu ouço muitas pessoas falarem assim: olha, não fica contando muito da sua vida, não, por causa de olho grande. E Deus entra onde nisso aí? Deus entra onde? Cadê a confiança Uhum. e tomar posse daquilo que a palavra diz e daquilo que Deus está falando sobre a sua vida? Eu convivo com essas pessoas, eu ouço muito isso. Eu fico, gente, isso é medo, isso tem a ver com uma maldição também, porque você falou de legalidade, isso é muito importante. Quando a gente entende na nossa consciência do que Jesus fez por nós, que toda maldição é quebrada nele, então agora nós temos a oportunidade de fazer diferente. Só que eu só vou ter resultados diferentes se eu me posicionar em Deus. Entende? E toda a Bíblia é assim. Olha só, quer ver? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, que é um texto áureo que todo mundo gosta, do patriarca Abraão, que até então era Abrão. Olha só o que Deus fala com ele. Isso é importantíssimo. Porque no capítulo 11, versículo 31 e 32 de Gênesis, o pai dele morre no meio do caminho. Olha só, o pai dele havia perdido um filho chamado Arão. Isso, que é lembra? Cidade onde ele... Isso, que é onde que ele morreu. Você vai ver que ele não produziu nada, ele não teve avanço, ele não teve progressão, ele morre ali. Aí o que acontece? Deus vai falar com Abrão. Abrão, agora a oportunidade é sua. Aí Deus fala bem assim, sai da sua terra, olha só, é por isso que eu falo que você sempre tem que namorar o texto, ler e reler para você entender. Sai da sua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Se Deus estivesse com Abraão ali naquele lugar, a conjugação seria assim, saiamos daqui e vamos para a terra que eu vou te mostrar. Só que Deus está dizendo assim, Abraão, sai daí. Sai desse lugar aí que até agora você acha que te pertence, mas não é isso que eu tenho para você. E vem para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, sai do que é seu e vem para o que é meu. Entende? Sai da história também, que onde seu pai parou, você de está parado sofrimento, também. De perda, de desgraça, de miséria, de morte. Olha só, tem um monte de coisa aqui que já deu aqui 5 esboços, 5 tópicos de mensagem. Entende? Então, o que Deus está falando com ele? Em outras palavras, se você quiser ser igual ao teu pai, fica aí. Agora, se você quer ter um vislumbre de uma coisa melhor, eu já preparei o seu futuro. Porque o texto diz, vem para uma terra que eu te mostrarei. Está tudo pronto. Então, olha só. Já que eu estou falando conectado a isso, de Gênesis 12, Romanos 4,17 diz assim, Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Olha que coisa fascinante. Ele não vai fazer, já está feito. Só que vai vir a existência ainda. Vai vir a existência. Isso é fé, né? É fé. Aí a fé, ela está conectada ao seguinte, eu peço e Deus realiza. Eu entro com a fé e Deus entra com o milagre. Eu entro com a ação e Deus vem com a reação. Porque cá para nós, esperar que Deus faça tudo, como é que vai ficar? É uma parceria, né? É uma parceria. Deus conta com a gente conta com ele conta com a gente o tempo inteiro. Isso, a gente faz o que é possível, ele faz o que é impossível, e aí depois o que acontece? É tudo para a glória do nome dele, que é ele que tem que ser glorificado, envergonha o inferno e ele te honra na presença dos homens. Exatamente. É lindo, você nasceu para isso mesmo, dá pra... sério? Muito lindo seu chamado. Obrigado. Desde pequenininho você já tinha certeza que você seria pregador. Olha, isso é muito lindo. Mas engraçado, eu não levei tão a sério essa questão de pregação logo no início. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Para você ver que coisas da infância acarretam para a sua fase adulta. Isso é importante falar, né? Já que você falou essa questão da maldição, existe a questão dos traumas também, que a gente tem que saber que nem tudo é demônio. É por isso que nós temos aí hoje profissionais da área da ciência. Entende? Então, assim, como eu era uma pessoa retraída que não tinha direito de fala dentro de casa, como é que essa pessoa vai ser pregador? Você precisava de cura, né? Tá entendendo? Eu era do tipo bem assim, está no
no meio de amigos e ter algum papo, qualquer papo. Eu só ficava assim, aham, é, sim. Eu não tinha argumentação, por mais que talvez eu tinha conhecimento daquilo que estava sendo dito, mas eu não conseguia esboçar, eu não conseguia expor, eu não conseguia colocar isso para fora. Então, isso aí foi um trabalhar de Deus também. E aí, Você teve que passar por alguma terapia? não passei, Não não passou. passei, mas é aquilo que eu falei, eu estava decidido a aceitar o que Deus falou. Por mais que eu estava recheado até a tampa de palavras malditas. Você não vai Você vencer, tinha você não tudo vai pra dar ser errado, ninguém. né, pastor? Tudo, tudo. Tudo. O Tudo para cenário ser estava todo assim. para ser um camarada revoltado. Aham. Sabe, aquele lance assim, vou fugir de casa Você e não- vou matar, essa é a palavra, vou matar quem me maltratou. Uhum. Porque é isso, quem não E tem viver Deus, revoltado na vida, né? é revoltado na vida. Com o E pai. outra, e vitimismo também, né? Que às vezes a gente fala Sim. assim, eu tô assim porque meu pai É não me culpa do deu meu amor. pai. A culpa é... Não, cara. Não, eu não posso ficar remoendo o que fizeram comigo. Eu que tenho que decidir ser diferente daquilo que fizeram comigo. Isso é muito legal, cara. Porque Entende? lá no Éden, né? Adão fala, foi a mulher que tu me deste. É, Sempre tem um culpado, né? sempre. E quando a gente entende que nós somos responsáveis por aquilo, tem coisa que é você que tem que fazer. Eu não posso fazer por você o que é só você. Exato. Seu propósito é seu. E fazer uma leitura também, falar assim, mas peraí, aonde que eu vacilei? Aonde que eu preciso melhorar? É nós fazemos uma leitura introspectiva, sabe? É igual quando você falou aqui agora há pouco tempo, e vale ressaltar aqui para vocês que estão vendo o podcast, ela falou um negócio interessante, olha o que ela disse. Como é que é isso? Eu não posso falar o meu sonho, não posso falar algo alcançado por causa da inveja e tal. Como que é isso? Não, a questão não é você falar, mas é a forma que você fala, ok? Você não pode ficar dando pérola aos porcos. Vamos lá. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Geazi pergunta bem assim para a mulher sunamita: vai tudo bem contigo? Ela: vai. Com seu marido? Tudo bem. E com seu filho? Tudo bem. Só que no mesmo interim, o profeta pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Ela diz: vai coisa boa nenhuma. Vai bem coisa nenhuma. Mas por quê? Meu filho está morto. Inclusive, esse filho que está morto, eu nem te pedi. Foi você que profetizou. Peraí. Então o senhor quer dizer, então, que para Geazi ela fala que vai tudo bem, e para o profeta ela fala que não vai nada bem? Sim, porque Geazi não é profeta. Geazi é quase profeta, e o quase não resolve o nosso problema. Quer ver? De 10 em 10 anos eu passo por uma cirurgia para colocar o marca-passo. Daqui a pouco a gente até entra Meu nessa área. Deus, saberia não. Então vamos colocar que você está numa maca, aparece alguém de jaleco branco para te operar. Aí você pergunta, vem cá, você é médico? Aí ele diz assim, não, sou quase médico. Você vai deixar ele te operar? Não, jamais. Não, eu não, meu irmão, pode operar qualquer um. Então o que ela está dizendo? Para quem não é profeta, para quem não pode me ajudar, a palavra é sempre bênção. Tô na bênção. Você pode estar na guerra, olha aqui para mim. Eu posso falar para a Fala à câmera? vontade. Você pode estar no terremoto, tsunami, maremoto que for, até no Euroquilão, aquele vendaval lá de Atos Apóstolos. Você pode estar num sufoco, numa guerra que for. Sempre dizer, vai tudo bem. Porque Geazi, olha, o que não falta na nossa vida é espírito de Geazi. Querendo saber quanto que você ganha, como que vai sua vida sentimental, financeira, eclesiástica, ministerial. Gente que só quer sugar de você, só quer tirar de você. Já o profeta não, ela diz assim, meu filho está morto. Porque ela sabe que o profeta tem conexão com o céu. Então a gente precisa fazer o seguinte, anota aí, hein? Anota na sua mentalidade humanística. Dê a resposta certa para quem merece. Para Geazi vai tudo bem. Agora, para profeta, que vai orar por você, interceder por você, você pode abrir o coração. Porque esse aí não vai ficar espalhando ao vento o que está acontecendo na sua vida particular. É porque as pessoas pegam isso e acabam se isolando. Uhum. Acho que não tem amigo, não tem ninguém, não posso contar minha vida para ninguém, porque tudo é um demônio, uma E tem gente maldição. sofrendo com isso, tá? Muita sofrendo. Aí sabe o que acontece? Ah, Vai para o psicólogo. aham. Porque uma pessoa já desenvolveu ansiedade, É. já desenvolveu uma compulsão alimentar, que tá Uhum. muito. Gente, como que o emocional ele compromete toda a nossa vida com Toda a Deus, nossa vida. né? Você tinha tudo para ser uma pessoa completamente Uhum. fora dos padrões Uhum. daquilo que Deus te chamou para ser. E eu vejo que hoje o nosso problema não é demônio, Não. o nosso problema são emocionais, E nossas feridas. então, esse é o problema. Vamos lá. 25 anos pregando, 16 de pastorado, formação acadêmica, bacharel em teologia, filosofia, capelania. Com tudo que eu já adquiri de conhecimento, a leitura que eu faço é o seguinte: o mundo espiritual é claro que não é brincadeira. Mas tem gente que coopera para que o mundo espiritual luciférico, diabólico, possa atingir vidas. Sabe? É a questão da legalidade.
Então, assim, o problema é que as pessoas acostumaram a denominar assim, demônio, diabo, inferno. Por quê? Porque não querem ter o trabalho de tratar. Tá entendendo? Essa é a verdade. Porque tratar dá trabalho. Então é melhor fazer o quê? Não é Bota a demônio, culpa é no diabo. demônio. Pronto. Aí tá resolvido. E aí o pastor ora, mas a pessoa nunca muda. Tá entendendo? Não gera fruto, aquela árvore não E, sai dali. e isso vira algo avassalador, porque começa com uma bolinha de neve e termina com uma avalanche. Eu vou te falar o porquê. Ao pedir oração pro profeta, o pastor, nossa, aí não tá isso tudo não, porque orou, tá do mesmo jeito? Pera aí, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o padre, com o papa, não tem nada a ver com eles. Tem a ver, por muitas vezes, eu acabei de dar um estudo agora nos Estados Unidos, que eu tô vindo da América, né? Não sei quando que vão ver o podcast, mas eu acabei de falar agora um estudo de quase 2 horas sobre honra e princípio de autoridade. Então, assim, por muitas das vezes as pessoas estão enfrentando uma guerra por conta de quebra de autoridade, princípio de autoridade. Ah, pastor, mas isso aí o senhor está falando só de ovelha com pastor? Não, em todos os quesitos. Por exemplo, tem filho e filha que quebra princípio de autoridade com o pai e com a mãe. Tem empregado que quebra princípio de autoridade com o empregador, com o seu patrão. Olha só, isso é sério. Tem, por exemplo, marido e mulher tem quebra de É princípio o de que mais autoridade tem. com marido e mulher, entende? Principalmente feminismo, né? Feminismo, entende? Então, a gente precisa entender e conhecereis a verdade vos libertará. Isso fala de conhecimento. O conhecimento, ele te liberta, sabe? Você acaba tendo vislumbre das coisas e fala assim, rapaz, eu pensei que era assim, mas na verdade é dessa forma. Então, por muitas das vezes, é por isso que a própria Bíblia diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E errais por não conhecer as Escrituras. Está tudo As na pessoas Bíblia. acham, às vezes, vou fazer uma campanha, vou resolver. Mas o que Deus quer resolver não é na campanha, é dentro de você. Você está entendendo? Né? Porque as pessoas têm preguiça, não tem, pastor, de ler Bíblia? Tem. Você, né, que, Sim, que dá sim, aula, eu sim. acho que você deve perceber essa sintonia que você tem com as pessoas que estão ali. Analfabetismo espiritual, bíblico, né? O pessoal tá com anorexia bíblica, porque na verdade, assim, é mais fácil acordar e olhar o WhatsApp do que fazer um Pegar um devocional. corte no Instagram e comer pelas beiradas, né? Viver na superfície, né? Não, quando a pessoa No lê, raso, quer dizer. quando a pessoa lê, é até legal quando ela lê. O problema é que ela pega ali e só sabe postar. Exatamente. Ela não Aquilo pega. não toca Ela nela, não não digere transforma. aquilo, Aham. sabe? Ou então, em outras palavras, é quando é para ficar trocando farpas, E é entende? o que mais está tendo, né, pastor? Tenho Indiretas. conversado muito sobre isso. E é também uma direção de Deus para mim, porque Aham, eu fico chateada de ver algumas coisas, claro. de ver o que estão fazendo, né, com o evangelho, que Uhum. é tão maravilhoso, tão lindo. Eles fazem vídeo e colocam o que a pessoa está falando. Olha o que esse pastor está falando. Eles Entendeu? põem o É. cara Aham. e só porque o cara algo que o cara falou e ele não gostou, e, enfim, Sim. expondo, né? Aham. Como que você vê essa questão do evangelho hoje, né, nas redes sociais, essa exposição um contra o outro, a gente está vendo aí, né? Sim. Filhos de pastores, um brigando com o outro. Eu denomino como uma única palavra, muita hipocrisia. Porque o camarada aqui tá fazendo o seguinte, ó, veja o que esse camarada tá falando. Tá, e ele? E ele? Entende? É que nem, por exemplo, vamos usar a Bíblia, vou ter que usar a Bíblia em tudo. Amém. Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Uma matemática que não dá certo, sabe qual é, minha amiga? É a seguinte. Não vou perdoar fulano não, porque foi muito forte o que fulano fez comigo. Então, biblicamente, você não tem direito ao perdão de Jesus. Entende? Sim. Porque que graça é essa que eu só quero que favoreça a minha pessoa e que não posso transbordar na vida do outro? Independente do pecado, independente do que aconteceu. É uma dura realidade, mas o que acontece é que a gente está fazendo o evangelho do nosso jeito. Exatamente. E hoje tem tanta Bíblia, que daqui a pouco o Amar vai inventar a Bíblia dele. Exato. Sabe? Se, por exemplo, o nome da pessoa é Fátima, ela vai criar a Bíblia Fatimês, o livro Sim. Fatimês. Então, assim. Tá criando o próprio Deus, né? O Deus que amacia o ego da pessoa, né? Exato. Que é difícil mudar, é difícil transformar, né? Demais. Dói demais. Se Jesus voltasse hoje, não para arrebatar a igreja, só para fazer um passeio, só para dar uma fiscalizada, sabe o que ele ia falar? Vocês entenderam tudo errado. Eu tenho essa impressão. Vocês entenderam tudo errado. E outra, o mandamento, que tem gente que vive as 613 leis, outras ainda vivem uns mandamentos aleatórios, mas foi simplificado da seguinte forma: amar a Deus e amar o próximo. Acabou. Quando você ama a Deus, você tem a palavra chamada temor. Quando você ama o seu próximo, aquilo que você não quer para você, você não quer para ele também.
sabe? Então, assim, é que nem você chegar no culto de missão e falar assim, gente, traga comida, traga roupa para a gente ajudar a obra missionária. Aí quando você vai ver, tem comida estragada, roupa rasgada. Peraí, o que não serve para mim, não serve para o Tem outro. muito isso, né, pastor? Você tá Muito. Eu entendendo? eu vou dar o que não é bom para as pessoas, o que não dá para mim, para aquele morador de rua, com certeza vai dar. Só que você falou, né, a gente não tem empatia, porque aquela pessoa é um ser humano, é uma alma, Deus também ama aquela pessoa e tem Uhum. cuidado com aquela pessoa. Eu acho que isso é muito falta do entendimento do amor de Deus, do cuidado de Sim. Deus, né? E outra, uma coisa que eu carrego no meu coração, com a frase minha, não trate o reino de Deus. Aliás, trate o reino de Deus com excelência. E o reino vai cuidar de você com excelência. Porque fazer a obra de Deus não é só pregar e cantar em cima do altar. Obra de Deus, ela tem muito a ver com a questão social. Se você quiser, a gente marca até um outro podcast. Isso é chamado de Sedacar. Isso é a justiça de Deus. Isso é a questão da empatia, da reciprocidade, da generosidade. O evangelho é isso. É isso que as pessoas não E quando entenderam. Jesus fala, quando você fizeste esses pequeninos, a mim tá fazendo, né? Uhum. As pessoas às vezes esqueceram dessa parte da Bíblia, porque hoje em dia é guerra de altares, né? É, Quem tá pregando melhor, quem tá bombando, quem tá uma grande viralizando, bobeira. e o povo passando fome, você que tá, eu vi que Sim, você prega nas ruas, né? prego. Como que é essa experiência de você ver essas pessoas né, nessa necessidade? Uhum. Né? O que que você carrega e leva para essas pessoas, né? Eu sei que tem a palavra, mas você tem Aham. todo um cuidado ali, Todo cuidado. uma missão ali. Sim, até porque o sermão de dentro de uma igreja é diferente do sermão de rua. Isso que eu ia te perguntar. É totalmente diferente, né? Totalmente, totalmente. Por exemplo, um sermão dentro da igreja, dependendo do evento que eu estou, por exemplo, eu prego muito, acredite ou não, prego muito para mulheres. Legal. Prego muito para mulheres, para jovens, congressos até para congresso de criança eu prego. E o que acontece? O sermão é diferente. Então, por exemplo, vou pregar para o congresso de jovens. O meu sermão é para os jovens. Ah, pastor, então o senhor está escolhendo o sermão que vai pregar? Sim, porque a Bíblia, ela tem tudo que você precisa. Sim. Se eu quiser aqui agora Para todas arranjar as idades ela encaixa. tudo, se eu quiser arranjar uma receita dentro da Bíblia aqui agora, eu arranjo. Uhum. Entende? Uhum. Tá aqui dentro. A Bíblia tem resposta para Aham. tudo. Ah, eu quero saber como lidar com o meu dinheiro. Finanças? Aqui tem. Uhum. Entende? Que é um outro lado também que as pessoas denominam assim, tudo é devorador, tudo é diabo, quando na verdade tem mais a ver com a administração do que Sim. devorador e do que diabo. Exatamente. E as E- pessoas às vezes nem produzem, nem multiplicam porque não sabem mexer com o dinheiro, exatamente. né? E como que Deus vai prosperar uma pessoa que não entende nada de dinheiro, né? Não tem cabimento, mas, em suma, o que eu quero te dizer? O sermão da praça pública ou do presídio, porque eu tenho um trabalho de presídio já há 12 anos, né, e tenho da praça pública, tanto do meu ministério quanto da minha igreja, porque eu sou vice-presidente de uma igreja, então são trabalhos totalmente aleatórios, né? Eu tomo muito cuidado de pregar Jesus. Jesus. A minha mensagem ela é cristocêntrica. Isso que eu ia te falar. Às vezes a gente pega muito o Velho Testamento, né? Uhum. Mas a sua mensagem está focada É. em E Cristo. eu vou te falar o porquê. Veja bem. Numa praça, você vai lidar com inúmeras pessoas, principalmente aquelas que são leigas biblicamente. Elas não sabem Não. nada de Bíblia. Então, aí eu chego aqui no sermão, meus amados, haja vista que Ezequiel está no rio Quebar. Quem é Ezequiel? O que é rio Quebar? Veterotestamentário, o que é isso? Amartiologia, soterologia. Querido, Jesus era o seguinte, anota essa aí. Se você pegar o sermão de Jesus, ele era simples, porém com profundidade. Até as crianças entendiam o que Jesus estava falando. Aliás, tinha gente que era gabaritada e não entendia. E aí parece uma coisa até desconexa, né? Parece paradoxal. Ele chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, olha, o negócio é o seguinte, é necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos, mas como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus, rapaz, você é o cara. Você é o cara gabaritado, Não tá conhecimento. entendendo Tô nada. te falando coisa. Olha quem Jesus fala. Tô te falando coisas simples e você não entende? Ah, se eu aprofundar então, aí acabou, você vai ficar doido. Entende? Exatamente. Esse Jesus é maravilhoso. Então, quando fala seguir os passos de Jesus, é dentro desse quesito. E olha que era coisa maravilhosa que Jesus fazia. Se ele estava numa área de construção, ele falava de construção. Se ele estava na área de agricultura, ele usava agricultura. Sabe o que é isso? Uma mensagem inteligente.
Então, por isso que eu falei que eu tenho que escolher mesmo o sermão que eu vou pregar. Trabalhando dentro de uma exegese, de uma hermenêutica, o que que é? Você extrair o texto e aplicar o texto, né? Não é assim, eu tô sentindo aqui ele falar isso. Meu irmão, cuidado com o seu sentimento, cara. Tem Não, muito isso. tô todo arrepiado aqui, tô a fim de falar, cuidado com isso, entendeu? Então prepara o seu sermão, se a mensagem é expositiva, textual, temática, com introdução. É só você lembrar o seguinte, lembra da época que você estudava português, você fazia redação com título, você lembra disso? Introdução, desenvolvimento, né? Conclusão. conclusão. Lembra? Aham. O esboço é isso. E às vezes, eu me lembro quando eu tinha uma professora, ela falava assim, vamos fazer redação. Aí fazia, né? Eu sempre fui muito bem na redação, tal, tal. Você vê, a vida te dá sinais para onde Deus está te levando. Eu sempre fui muito bom na redação. Não sabia eu que eu ia Que você preparar tem que inúmeros fazer. sermões. Minha vida te dá Aham. sinais. Aí ela pegava o meu sermão, não minha redação, era só lia introdução e dava nota. Ó, Aí um dia eu fiquei calculado com aquilo. Eu falei, peraí, professor, peraí. Como é que a senhora sabe que é essa nota se a senhora não leu? Tinha frente e verso. Aí ela, Rafael, deixa eu te explicar uma coisa. Só na sua introdução já sei que você vai falar no desenvolvimento e como vai concluir. Por isso que eu dou a nota baseada na introdução. Assim é o sermão também, tá? coisa linda. Se nos primeiros 5 minutos você não conseguir prender a atenção do povo, esquece. Acabou. Esquece, você fica sozinho. E você consegue seguir? Não, nem tudo, nem Aham. sempre. Você só começa, né? Só começa. Aham. Até porque aí tem a questão do Espírito Santo. Claro, não é só a Né? letra, né? Tem o mover ali. Porque também a gente tem que tomar cuidado com o nosso sentimento, é por isso que eu tô Sim. falando. Olha, por exemplo, teve um dia que eu preguei no congresso, o congresso estava cheio, e eu vi que tinha pessoas lá que precisavam se encontrar com Jesus, sabe, de confessar que Jesus era o Senhor da vida delas. E ninguém se converteu. Eu desci daquele altar, não quis jantar com o pastor e fui levado para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz é dobrar meu joelho e falar assim, Deus, eu consagrei para estar nesse congresso. Eu estudei para ministrar essa mensagem. Como que é isso? Porque ninguém se converteu. Aonde é que está o erro? Aí sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, funciona assim. Deus falou comigo. Nossa. Funciona assim. Você prega, o meu espírito convence, mas é a pessoa que decide. Tem situações que nem eu posso fazer se a pessoa não quer. Entendeu? Eu tenho a sensação de que as pessoas estão queimando, querendo ir lá na frente, mas não vão. Eu conheço pessoas assim. Entende? Já era para estar há muito tempo vivendo. Agora, qual é a minha parte? Depois disso que Deus falou comigo? Descansa, né? Descanso. Eu prego o sermão. Você não tem mais aquela preocupação de que assim, poxa, foi massa, Deus que falou. Tenho que ganhar almas. Tem que ganhar almas. Que tem que haver um mover, que tem que haver, né? Uns até fazem um showman. Não. Prego o evangelho. A manifestação é do Espírito Santo. E outra coisa também, tem dia que Deus vai falar na adoração, tem dia que Deus vai falar com batismo com o Espírito Santo, tem dia que ele vai falar com cura, até porque... Eles sabem o que cada um precisa ali naquele... Tem uma frase do seu pastor, e eu acho que ela vale para agora. Ele fala bem assim, que cada culto é uma novidade, não é? Porque Jesus é assim. Ele é Deus de novidade, não né? É? Exato. E é verdade, esse tempo precisando, você está pregando, não teve nenhum dia igual ao outro. Nunca. Uma pregação igual a outra. Nunca. Mesmo que foi o mesmo texto. Foi em contexto diferente. Sim, eu já trabalhei com um texto, por exemplo, uma vez eu trabalhei na igreja com um texto da oração de Jabes. Eu preguei 8 terça-feira dentro desse sermão. Já preguei sobre o filho pródigo durante 10 terça-feira, só no filho pródigo. Então, o texto é você lendo e relendo, namorando o texto, você vai tirar muita coisa boa. Que coisa linda, gente. E assim, pastor, de toda essa sua vida, né, de missão e pregação, teve algum momento na sua caminhada que te marcou? Uma igreja, um testemunho? Na África. Você foi na África? Fui na África, no país do Mali, do Senegal. Me marcou muito porque eu me senti como príncipe. Eu falei assim, não, no Brasil eu vivo como príncipe, porque... Ali meio que caiu a ficha, assim, da realidade. Sim. Eu ganhei 43 muçulmanos para Jesus em 30 dias. Aí, isso que eu ia te perguntar. Você foi fazer missão lá, né? Fui fazer missão. Você precisa estudar cultura dali para você fazer uma pregação. Começou assim. Era um dia chuvoso. Fui pregar numa igreja pequena, na cidade de Viana, no estado do Espírito Santo. E eu estou falando assim para as pessoas se identificarem, né? Onde nós estamos. E era uma igreja pequena, não tinha muita gente. E eu preguei. Eu acho que você já me viu ministrar, eu transpiro muito, eu fico molhado. Bato na perna. Bato na perna. E aí,
Eu pregando, molhado daquele jeito. E eu terminei de pregar, fui trocar de roupa e um homem falou bem assim: tem como você ir na minha empresa amanhã? Falei, tem. Na minha concepção, eu achava que era para orar pela empresa dele. Aí ele falou bem assim: mas leva a sua agenda. Falei, tá bom. Só que, antes disso, a minha esposa falou assim: engraçado, Rafa, é, tem agenda para você. Foi falando janeiro, fevereiro, março, eu não lembro o mês direito, mas vamos colocar aqui: março, abril, só não tem maio. Mas tem junho, julho e agosto. Ficou aquele Aquele vago. buraco ali. É aquele buraco. Aham. Falei, vai saber o que Deus está preparando. Fui na empresa desse homem no outro dia, 7 horas da manhã. Aí ele sentado na mesa dele, falou assim: olha, eu fui muito impactado com a sua mensagem ontem. Meu nome é fulano de tal, sou dono dessa empresa, uma empresa de carretas, né? De transportadora. E ele falou assim: Deus falou assim comigo para me te levar para a África. Falei, sério? Só que tem um porém. Eu fiz um voto com Deus. Se for dele mesmo para me te levar na África, o período que eu quero ir, você não pode ter agenda, porque se você tiver agenda, aí eu não quero te levar, porque eu não quero que você fique desconecto das suas agendas. Falei, não, fala aí. Ele falou assim, é no mês de maio. Falei, o senhor tá de brincadeira Não, comigo. sacanagem. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo, tá de brincadeira. Ele, por quê? Eu falei, tá aqui. Aí fui, Você mostrou pra ele? mostrei que eu tava. Lembra que ele pediu pra levar a Aham. agenda? E olha só, Olha que loucura. mostrei. Eu falei assim, olha, eu tenho a agenda aqui, abril, mas não tem maio, tem junho, julho e agosto. O buraco que não... Ele chamou a Meu secretária e falou Deus. assim, e aí, o senhor topa? Eu falei, tô dentro aí. Separa as passagens em mim do pastor Rafael Weber. Que isso? Foi Olha como assim é que que Deus começou. faz, gente. Olha o que Deus faz. Então, quando eu cheguei lá, eu entrei com um povo, foi num projeto Tidafit que eu fui. Teve ministração minha que foi traduzida em 5 idiomas: Nossa, que lindo. inglês, francês, No bozô, bamba. Senegal? Foi no Mali, no Mali. Mali. Então, assim, isso me impressionou muito porque nós estamos falando de um povo que come uma vez por dia, toma banho lá seus 15 a cada 15 dias. São pessoas, o homem mais velho que tem lá é 45 anos, não vive muito tempo, né? Vamos colocar aí, na verdade, é você pregar num ambiente que poderiam colocar explosivos em você ou fazer de você um sacrifício humano. Então eu preguei nesse ambiente. Foi uma experiência surreal para mim. Foi totalmente diferente do que uma igreja cheia, sabe, abarrotada. Isso te E transforma, assim? demais, demais, sabe o quê? Teve cultos lá que começava 9 horas da manhã e terminava 3, 4 horas da Que tarde. isso? E sem vaidades Não, nenhumas, nem nenhuma. nada ali, né? Nenhuma, nenhuma. Uma adoração. Sincera, né? Uma adoração Genuína. sincera, aquela coisa de dança mesmo. Você não vê aquele pessoal andando para lá e para cá para ir no banheiro, para ir tomar água. Até porque não tem banheiro ali para isso. Tem nem estrutura Não tem direito. estrutura. Aliás, o Mali, o local que eu fui em Bamako, não tem saneamento básico. É por isso que as pessoas morrem cedo, sabe? O lixo é jogado na rua, céus abertos, né? Muita doença. Então, assim, foi uma das experiências fantásticas, né? Tive experiência na Europa, fui no Japão também, né? Fiquei sabendo, você foi no Fui, Japão. Como é que fui. foi a sua experiência lá no Japão? Foi magnífica, né? Você foi numa igreja brasileira Fui na lá? Igreja Brasileira, eu fui pregar na convenção das Assembleias de Deus do Japão, pastor Gessival. E aí eu explanei lá uma temática sobre virtudes de um obreiro cheio do Espírito Santo. Teve gente que andou 17 horas para nos ouvir. Nossa. E é um 17. desafio mesmo ali, É. expandir o Para evangelho. começar com o idioma, né? Porque qualquer lugar desse mundo que você vai, tem o inglês. O japonês, hoje, no Japão, quem está falando inglês hoje é os adolescentes para jovem. Porque não se fala Não se inglês. fala. Não se fala. Então, assim, já começa pelo idioma. Porque o japonês é difícil demais. Para você começar a entender ele, você leva 2 anos. A Nossa. entender ele, não é fácil. É uma língua asiática, né? Sim. Então, E é difícil, né? é Falar. difícil, é difícil. Aham. Porque quando você pega o italiano, eu sempre estou na Itália, sempre estou nos Estados Unidos, você vivendo ali na comunidade, o pessoal falando, o seu ouvido vai educando, você vai pegando as coisas. O japonês não tem Você não como. consegue, né? É impossível, Impossível. entende? Aham. E é uma outra culinária que não tem nada a ver com a nossa, por exemplo. Você vai na Itália, você tem um macarrão, você fala, pô, Delícia. Aham. maravilha, eu como macarrão. Aham. Você vai nos Estados Unidos, tem os seus restaurantes lá que vai ter um frango, você come frango e tal. Agora, no Japão, como assim?
existe o feijão doce, existe sopa, embora a comida deles é saudável. Tanto é que todo mundo é slim, né? Aham. Todo mundo é Pele slim. bonita, cabelo É, bonito. Eles sim, são bonitos, né? são bonitos, Aham. mas a culinária não tem nada a ver com a Diferente. gente, entendeu? E assim, pastor, Hum. qual a palavra você tem carregado? Qual a última palavra que Deus te deu para esse tempo, que isso tem tocado seu coração, transformado em alguma área da sua vida? Que eu tenho uma ultimamente, Uhum. né? Libera uma palavra para gente recente que Deus tem falado com você, em Olha, qualquer área, de qualquer. sim, sim. Olha, Deus me chamou para a área do avivamento, sabe? De costume, eu estou ouvindo isso direto das pessoas me ligarem e falarem assim: a gente quer receber um pouco desse avivamento que o Senhor carrega. Essa é a fala das pessoas, dos líderes que têm me chamado. Mas isso Né? é novo para você ou você já entendi que você Eu já já carregava isso? entendia, mas assim, eu tenho um problema comigo. Né? Do quê? Eu vou confessar, é sério, eu vou confessar aqui para você, eu tenho um problema comigo. Com tudo que Deus já fez na minha vida, eu não consigo absorver isso ainda. Você Não acredita? é normal, né? Não é normal. Aham. Acredite. Por exemplo, vou pregar hoje à noite, eu prego amanhã, prego sexta, prego sábado, domingo, todos os dias. Mas acredite ou não, eu ainda tenho frio na barriga, É como se fosse uma primeira vez. sabe? Aham. Então, quando a pessoa fala assim, é se eu trazer, você vai carrega, mas peraí, o que é isso que eu estou mostrando que carrega, quando na verdade eu acho que eu não carrego, Uhum. sabe? E isso assim, uma certa feita eu estava conversando com um pregador e falei com ele desse meu frio na barriga, tem muitos anos isso. E ele falou bem assim: olha, meu filho, o dia que você perdeu o frio da barriga, aposenta a sua Bíblia. Eu falei, mas por quê, pastor? Você se tornou um profissional. Nossa, que forte, É hein? forte, né? Tipo, você já se acostumou, já É, não toca mais, né? exatamente. Então, acredite ou não, mesmo pregando 25 anos, eu Até hoje até você tem hoje, isso? tem vezes, sabe o que que eu faço? Aham. Ó, vou te contar uma novidade aqui que eu não falei em lugar nenhum. Eu não falei em lugar nenhum. Por vezes, antes de eu ministrar, eu dou um pulo no banheiro, é para orar. Eu vou no banheiro é para orar, dobrar os joelhos. E eu tenho né, uma frase comigo que é o seguinte: Deus, tira brasas de fogo do teu altar, coloca na minha boca, para que quando eu abrir minha boca, venham sair labaredas de fogo, e ali o Senhor possa curar enfermo, libertar o oprimido, batizar o órfão, renovar o abatido e salvar o perdido. Eu vou lá fazer essa oração. E é legal, assim, as pessoas reconhecem aquilo que tem em você. Às vezes nem a gente reconhece, né? Igual você tá falando do avivamento, né? É, E tá um falando, o outro falando, você fala, gente, tem uma coisa. Você sente unção nova? sinto. Assim, Um tempo eu sei que, novo, algo novo? olha, minha amiga, eu sei que tem gente que conhece muito mais do que eu. Eu tenho uma humildade para isso, para reconhecer. E quem sou eu? Porque a vida é um eterno aprendizado. Exato. Né? E vamos citar a Bíblia aqui de novo. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até o dia ser Meu perfeito. versículo preferido. Sério? Aí, ó. Tá vendo como que Deus faz as Sou coisas? apaixonada nesse E não é uma versículo. É verdade? verdade. E ratificando, nós somos que nem obra de prefeitura. A obra de prefeitura, ela nunca acaba e sempre está em construção. Entendeu? Aham. Isso. É sobre isso. Todos os dias você está crescendo, né? Crescendo, melhorando. Aprendendo. Por isso Aham. que eu falei que está conectado, que só cresce quem tem história. Uhum. Então, a pessoa que te conheceu 10 anos atrás, ela precisa te conhecer de novo. Que você não tem nada a ver com 10 anos atrás. Ah, mas fulano eu conheço desde 3 anos atrás. Sim, mas hoje é outra, não é aquela mais. E daqui a 5 anos você vai ser uma outra pessoa. Porque nós estamos num processo de progressão, de crescimento, de avanço. Então, assim, o que eu carrego hoje para a minha vida é que quanto mais eu me humilho, mais o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Amém. Mas a partir do momento que eu achar que eu prego bem, que eu faço isso, eu faço aquilo, Deus faz o seguinte: vai sozinho, você não precisa mais de mim. Que perigo, né? Entende? Então, baseado na sua pergunta, eu prego como se fosse meu último dia. Até porque, por conta daquilo que eu carrego no meu coração, que é o marca-passo. Só para você ter ideia, minha vida é uma incógnita. Quanto tempo aconteceu isso com Eu você? coloquei com 22 anos, estou com 42 Muito novinho, anos. pastor. Sim, muito novo. Muito Muito novo. novo. E o aparelho do marca-passo, ele vale por 10 anos. Né? Por quê? Eu parado, meu batimento é 34 por minuto. Nossa. Eu pregando, dependendo do clima espiritual, vai a 230 por minuto. Que isso? É Deus que te segura.
Aí o médico, Meu Deus. inclusive o meu médico aqui perto aqui do estúdio, ele Aham. fala bem assim, você é uma incógnita, porque toda vez que você prega, você morre e ressuscita. Aí eu falei, Gente, eu falei aham. com ele bem assim, de morte a gente entende, mas de ressurreição é só É Jesus só que entende. Jesus. E aí, Entende? de 10 em 10 anos, você tem que Tem que renovar abrir o uma. peito, Que isso? e 6 em 6 meses eu faço revisão. Sim. Aí é essa loucura, por exemplo, em 6 meses eu prego mais de 200 vezes. Aí ele fala assim, toda vez que você prega, você sofre uma parada cardíaca, que mostra o dia, a hora e os batimentos. Que isso? Então, registro Tudo, fica dos tudo aqui no punhos, aham. aparelho, né? Se você olhar aqui pela câmera, vai ver aqui, ó, o marca-passo está aqui, ó, tá Tá vendo? dentro da pele. Tá dentro da Ah, pele. tá. E os fiozinhos são conectados à veia do coração. Que loucura. E o que que ocorre? Eu sou estudado pela medicina do Medical Boston Center, Hospital Meu dos Estados Unidos, Deus. e estudado pela França também. Como que você está de pé até agora, É depois de tantas emoções? Essas ministrações são muito intensas, né? muito intensas, exaustivas, né? Que tem, às vezes tem cardiologista que fala assim: eu posso ver o local do marcar-passo, porque aí não tem como uma pessoa que usa marcar-passo pregar do jeito que você prega. Que loucura, E gente. essa é a minha vida, eu prego como se fosse o último dia. Eu Uhum. prego com vida. Eu amo pregar. E eu acho que eu nasci para isso, Nasceu. né? Não Eu tem acho que eu dúvida. nasci para isso, não tem outra coisa. Embora lá atrás eu queria ser locutor, né? Sério? Meu sonho. Meu Deus, apesar de que você tem uma voz para isso também, tá? Cara, olha, sério mesmo? Tem, mas não vai nessa não. Fica, fica onde você tá aí, que Sério, amiga, nasceu. olha, na verdade, Você tem eu. firmeza, você tem, sabe, você vem Então, com intensidade mesmo. nossa, olha, eu uma vez, só para você ter ideia, uma vez eu fui participar de um concurso na Rede Gazeta e precisava de um locutor. Aí eu fui naquela coisa toda, mas não tinha formação, comunicação e publicidade, né? Mas eu dominava já, porque eu fazia vinheta para supermercado, para loja e tal, aquela coisa toda. Aí o rapaz falou assim: ó, vamos lá, faz aí a locução de jornalismo. Aí entrei na locução de jornalismo, a lá Jornal Nacional, né? Aí tudo bem. Faz aí romantismo, fiz. Faz FM, fiz. Faz AM, fiz. Falei, rapaz, vambora. Só falta uma. Qual? Essa aqui. Era para falar inglês, eu não dominava o inglês. Ixi, Moral da história. Eu fiquei em quarto lugar. Fiquei triste, meu sonho. nossa. Poxa, perdi uma vaga dentro da Uhum. Rede Gazeta, que seria para trabalhar na Rádio Litoral, mas na área interna, para comercial. Aham. Quando eu estou saindo ali na Rede Gazeta, um rapaz moreninho me grita e fala assim: ei, falei, comigo? É. Uhum. Você acredita em revelação? Eu falei, sou crente. Olha, então, recebe essa revelação. Deus manda te dizer que a sua voz não é para ficar dentro de quatro paredes, a sua voz é para as nações. Eu vejo você rodando as Que nações. isso? O cara nunca te viu. Não, nunca me viu. Meu Hoje eu já Deus. preguei no continente, eu já preguei em mais de 30 Que países. coisa linda, gente. Entende? E assim, você resumir tudo isso Uhum, aí. uhum. Quem é o Rafael hoje, assim, diante de Deus? Diante de Né? Você Deus, já viu tantas vamos coisas. lá. O Rafael hoje diante de Deus é a pessoa que não desiste nunca. Eu não paro por qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que eu te motivo. Se você chegar destruída perto de mim, eu consigo tirar uma Tem uma palavra para te jogar para palavra. cima. Sabe? Eu me coloco no lugar das pessoas. Eu aprendi a ter amor às pessoas. Eu aprendi a ter misericórdia. Sabe? Quando alguém fala bem assim, ah, fulano cheira cocaína, é cachaceiro, porque quer. É porque é um sem vergonha, sabe? A gente ouve esse argumento. Eu não. Não Eu me sabe? coloco no lugar da pessoa e falo assim, como é que foi a criação dessa pessoa? Tem uma história, Tem né? uma história. Tem uma A gente não história. pode olhar para a pessoa Não. julgar ela, porque ela tem pai, tem mãe, tem uma história ali que a gente não conhece, acaba julgando e perdendo também ali a oportunidade É. de amar e Aham. cuidar daquela pessoa, né? Você entende? E eu acho que isso está faltando nas igrejas. Está faltando nas igrejas. Eu acho que é muita gente pá, entendeu? Aqui em cima, né? Querendo E, pegar um avião para cá, para lá, para mostrar que está muito entende? requisitado. Uhum. Mas não é por aí, sabe? É por isso que coração é terra que só Deus anda. Ah, e outra coisa, a gente não pode esquecer o seguinte, é aquela questão, né? Tudo que você fala volta, sabe? Há poder na palavra, É a né? poder na palavra. Quando você fala da família de alguém, você não pode esquecer que você tem família. Quando você fala do casamento de alguém, você não pode esquecer que você é casado, ou que um dia vai casar. Então, quando você fala da finança de alguém, você não pode esquecer que a sua vida está em torno de uma vida financeira. Entende? E as palavras são São semente. sementes. Entende? Aham. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na verdade, Jó, Deus, numa linguagem com Jó, numa conversa verbalizante com Jó, vai dizer assim: olha, o homem se queixa de quê?
senão dos seus próprios pecados, né? É que o problema é que a gente quer achar a culpa em alguém. A culpa é alguém. Então, assim, o Rafael Éder hoje é uma pessoa que nunca desiste. Eu não vou parar, né? Pode vir as lutas que vierem, as guerras que vierem. Eu acho que nasci para falar de Jesus, para falar daquilo que ele tem feito na minha vida. Por muitas vezes eu falo com o jovem o seguinte: talvez você foi criado com a avó, com o avô, eu fui criado com a avó, uma pessoa que me amou de verdade. Quem te criou foi sua avó, Foi minha então, avó, né? eu me chamava ela de mãe. Olha, Então, assim, ela tá viva ainda hoje? Não, né? não, Já partiu. só olha como que é o cuidado de Deus. Quando mãe entrou no processo de câncer no colo do útero, foi quando eu conheci a minha esposa. Na mesma semana. Na mesma semana da morte Acho que dela. Deus já ia tirar algo, mas já acrescentou Me uma compensou alegria. com outra. Sim. Entende? Então hoje eu sou casado há 16 anos com a química, a Áurea, né, ela é química. Que lindo, É, gente. Eu vi a então, foto dela, ela é muito linda. obrigado, obrigado. Parabéns. Ó, amor, um beijo, tá? Parabéns. Aí, Ela ó. é linda, eu vi. Então o que acontece? Deus, ele prepara tudo. Tudo. Então, se eu sou o que sou hoje, eu devo muito a Deus. É claro, teve pessoas que me fizeram sofrer, teve, mas teve muita gente boa no meu Que caminho. te abençoou, né? Sim, eu digo sempre que a gente é fruto da oração de alguém. Então, por vezes, eu não tenho tempo para orar por causa da correria, né? Por vezes, eu não tenho tempo de ler a Bíblia por causa da correria, mas eu sei que alguém está orando por mim. Deus vai lá, usa o Rafael, Senhor, segura nas mãos dele, mantém ele de pé. Então, a gente não pode esquecer que tem pessoas que estão segurando as nossas cargas, sabe, em oração. Que às vezes, para você ter flexibilidade na espada, pega essa, para você ter flexibilidade na espada, alguém está segurando a sua carga. Porque às vezes você com a carga, você não vai conseguir mover a espada. Então, Isso quer dizer que a gente não faz nada sozinho, né? nada. Olha, outra frase, vamos lá. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Ninguém faz nada Todo sozinho. propósito, Deus conta com pessoas, né? Uhum. Até porque Deus não é singularidade, Deus é pluralidade. Até para fazer um homem, ele falou assim, façamos. Façamos. Por isso que é amai uns aos outros, sujeitai uns aos outros, orai uns pelos outros. E assim vai. Isso está dentro do princípio do amor, né? Que a gente É. falou, que se você está cumprindo. Primeiro que eu acho que a vida com Deus não existe barganha. Uhum. Existe um amor genuíno. Nós somos apaixonados pela Exato. presença de Deus. E é isso que nos sustenta todos os dias, né? Uhum. Quer queira, faça, quer não, mas se a presença dele está em nós, tá tudo certo. Né? A gente tem nossas. Porque eu penso assim, a falta é o que faz a gente murmurar. É. Quando você ora muito pro que falta, você deixa de ver aquilo que Deus já fez na sua Já vida, né? fez, já fez. Isso é muito louco, porque olha quanta coisa Deus já fez. É. Aí hoje, por algum motivo, você precisa de alguma coisa e não vem resposta, não vem nada, e você vira uma pessoa murmurenta, que fica assim, não, eu preciso. Mas e se Deus não fizesse mais nada na sua vida? O que já fez não é o suficiente. Foi que eu preguei, eu ministrei ontem uma palavra sobre o paralítico de Cafarnaum, e é interessante que Jesus olha para ele, Jesus vai falar da real necessidade dele. Qual é? É perdoar os pecados dele. Olha só, olha que coisa interessante. Quando ele libera para perdoar os pecados, tem gente falando, murmurando, falando assim, Como assim? Ele perdoa, né? ele Só perdoa, Deus que só Deus perdoa. que pode. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu estou resolvendo. Aliás, peraí, qual é o mais fácil? Não é o que é fácil. Qual é o mais fácil? Perdoar o pecado ou dizer levanta ele? Primeiro eu vou trabalhar com a prioridade, que é perdoar ele. Depois eu vou levantar ele, que eu vou curar ele. Vamos lá. Minha amiga, para você que está em casa, se Jesus, que é Jesus, resolveu o nosso pior problema, que era o pecado, o que não será uma casa, um carro, um casamento, uma vida financeira? Nossa, falou tudo. Hã? Eu preguei isso ontem, Coisa linda isso. entende? Então, antes de ser curado, eu tenho que procurar ser perdoado. Porque não adianta nada, por vezes, ele te curar fisicamente, quando, na verdade, num grande dia, você não entrar nas mansões celestiais. Eu não quero ouvir isso, não. Não. Não de vos forma conheço, não quero ouvir isso na minha Entende? vida. Então, assim, que você possa, assim, adquirir tudo quanto o céu tem reservado para você, mas com o pé no chão, com equilíbrio emocional, sabe? É aquele negócio de receber 10 milhões de reais na conta, um exemplo, e o camarada não fala assim, não, eu vou comprar 10 Ferrari. Pera aí, meu amigo, pera aí, vamos lá. Primeiro você tem que entender que se você tem é por causa do Senhor. Então você tem que lembrar de Deus. Eu estou conectando você à primícia, ok? Então você tem que lembrar que é inacreditável, sabe? Como pastor, como ministro do Evangelho, como é que eu não sei lidar com aquilo que Deus tem me dado, já que você falou aí que às vezes você
Você se aborrece, você murmura pelo fato de não conseguir aquilo que você quer, mas esquece daquilo que você possui. Ou seja, Deus é Deus de coisas grandes, Ele é Deus de coisas pequenas e Ele é Deus de detalhes. Por Sim. exemplo, agradecer a Deus pela roupa que eu tenho, agradecer a Deus porque hoje eu estou aqui com você no Amém. podcast. Sabe? Agradecer a Deus porque eu tenho uma água para beber. Agradecer a Deus porque eu tenho um celular que tem gente que tem um sonho de ter ele. Agradecer a Deus pelo iPad que eu tenho, porque tem gente que nem folha de caderno tem. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente esquece disso todos os dias. Para encerrar, última passagem bíblica, eu termino, que eu acho que eu Eu estou ia te falando pedir, demais. deixa uma palavra pra gente. Tá. Já que ela fez esse comentário, e é pertinente, e eu acho o seguinte, a viúva, no Nossa, capítulo 4, vou você, falar você isso lembra? agora. Você lembra? Pastor. Eu não sei se é a mesma viúva, mas olha só, É do Eliseu? é do Eliseu. O profeta fala assim, o que O você que tem você em tem? casa? Nossa, eu tava É com isso na minha mesmo? mente agora. Ó, gente, tô falando. Na Mas hora coisa ela é do falou assim, Espírito não tem Santo, nada não. Ah, não, peraí. mas eu tenho uma botija. Peraí. E se eu te mostrar que ela tem mais 5 coisas? Você sabia disso? Olha Fala. só. Vambora. Cara, eu tava com isso agora na minha mente. Então, Eu ó, ia falar isso com você vê você. como que é bom você estar conectado com Deus. Olha que coisa Meu maravilhosa, Deus. né? Olha só. Ela fala assim, eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Mas eu vou mostrar que ela tem mais 5 coisas. Por exemplo, os credores, quando foram procurar ela, foram na casa dela. Ela tem casa. Ela não dorme debaixo de uma marquise. Ela não dorme no chão grosso. Ela tem uma casa. Então, peraí. Então, essa frase dela não colou bem. Segunda coisa que ela tem é que ela sai de dentro da casa dela e vai procurar o profeta. Então, ela não é incrédula. Ela tem fé. Porque incrédulo não procura profeta. Então, ela tem fé. 3. Se ela saiu da casa dela para ir até o profeta, isso prova que ela tem perna para andar. Tem saúde. Ela tem saúde. Tem gente que está em cima da cama agora entubado. Pode ser que não vai passar de hoje. Ela tem saúde. Camarada tá reclamando da vida. Vambora. Outra coisa. Os credores foram lá para levar os 2 filhos dela para ser escravo. Ela tem 2 filhos. É mãe, né? Tem gente que tá gastando rio de dinheiro para ter um filho. Cara, é muito forte isso. Não é? Então vamos lá. Ela tem casa, ela tem fé, ela tem saúde e ela tem filho. Quinto, ela tem amizade. Foi dito pra na Vai. vizinhança. É. E bom relacionamento. Bom relacionamento. Porque não foi. Imagina se ela fosse uma péssima vizinha. Exato. Eu vou dar nada pra você, não. E para encerrar, é a botija de azeite. Até porque ela foi buscar com o profeta ele. Mas você veio buscar aqui? Não, tá lá na sua casa, então. A matéria-prima do milagre Tá lá tá com dentro. você. Que coisa mais. Gente, isso é muito forte. É ou não é? Já deu esboço de mensagem aí, hein? Deus, Dá pra isso é pregar, muito hein? forte. Deus já depositou, já tem. Já tem. Já tem. Então, assim, por muitas das vezes a gente tá procurando até no lugar errado. Ela foi procurar com o profeta, ele tá aqui comigo não, tá na sua casa. Meu Deus, isso é E muito para você forte. saber melhor, entre e fecha a porta, tá? Entre você e seus filhos. Quem é inteligente está entendendo, como eu sempre digo. Meu Deus, Entendeu? que forte. Entendeu? Nossa, eu ia falar sobre essa passagem com você agora. Que antes de terminar. legal, Eu ia sério. falar assim, é uma passagem que toca muito meu coração, porque eu tenho lido ela. Eu ia trazer ela Uhum. só para a gente falar rapidamente, Uhum. mas é sobre isso. Você encaixou perfeitamente na questão de que quando a gente não olha o que a gente já tem Aham. e olha o que não tem. É isso. Eu É acho que sobre ela falou, você isso. não tem nada, mas como assim? Não tem nada. Como assim? Ela tinha tudo o que a gente precisa ter. E o resultado é que ela paga a dívida e vai viver. Ela recebe uma Resgata os aposentadoria. filhos. Resgata o filho e ainda tem uma Aposentadoria aposentadoria. para viver com o resto ainda. Pronto. E vai viver com o resto. Ou seja, Deus é tão bondoso Aham. que ele, além de suprir o que você precisa, ele te dá mais um pouquinho Mais um pouco. que você nem merece, mas ele te dá. Te Mas dá pelo um fato de carro você ter bom. acatado a palavra, então beleza, então vai ter uma recompensa nisso aí. Exatamente. Viver debaixo de obediência, né, pastor? E tem um detalhe. Ela manda os meninos trazer, os filhos trazer os vasos de azeite. Quando Os filhos que acaba, ajudam. aí, os filhos que ajudam. Ela pergunta assim: acabaram os vasos? Aí os meninos falam: acabou os Se vasos. tivesse mais, tinha mais. Tinha mais. Aí o texto diz assim: o azeite parou. Olha. Porque não tinha. Vaso. Então, se você olhar o texto diz assim: o azeite para porque acaba o vaso. Não é que acaba o azeite, não. Não é porque Deus não queria mais dar, é porque não tinha mais. Não onde tinha mais botar. vaso. Então, Aham. enquanto tiver vasos, vai ter azeite. Aleluia. Quando o vaso acaba, o azeite para, mas não termina. Já deu uma mensagem aí já, hein? Ai, você tá de levantar e gritar agora.
perfeito, cara. Nossa, não tinha como terminar melhor do que Que isso. legal, que legal. Pastor, eu quero te elogiar, assim, Obrigado, pela sua obrigado, humildade. obrigado. O primeiro contato que eu tive com você, eu fui atrás, eu queria muito você Aham. aqui. Falei, cara, acho que esse link aqui, esse WhatsApp vai dar bom. Eu vou atrás dele. E deu. Deu Eu falei certo. diretamente com você. Uhum. Eu vi muita simplicidade, muita Obrigado, humildade no seu obrigado, coração. obrigado. É o que está faltando hoje, que a gente vê. As pessoas estão procurando coisas que, cara, indo atrás de vaidades, Aham. né, do vento, como diz É Salomão, está verdade. correndo atrás do vento, esquecendo da essência do evangelho, que é bem-aventurados os humildes, É. os pobres, os que Amém, choram. amém. Então, que você, toda arrepiada, Glória a Deus. Estou não sentindo é a presença de Deus emoção, aqui. não, Não, tá? sim. Eu sei que Estou é sentindo a Deus. presença de Deus aqui. Eu quero muito, eu oro muito para que você continue essa pessoa Amém, linda que você amém, é. amém, amém, amém. Eu Linda, linda, recebo, lindo. Seu recebo. ministério é lindo. Olha, Obrigado. seu Glória a ministério é Deus. lindo. Seu testemunho é lindo. Amém. Que aonde você for, vidas sejam transformadas cada dia mais. Amém. Que Glória a você possa, Deus. sim, as suas tendas, Deus possa estender cada dia mais, para que você venha ser uma potência no reino de Deus para nós. Amém. Eu quero dizer que eu te admiro. Obrigado, Eu ouço as obrigado. ministrações, sou Que edificada. legal. Aqui, eu sei que é engraçado, que enquanto eu estou aqui, Aham. parece que eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Sim, aham. Quando eu vou olhar o vídeo que eles me mandam, eu falo, Sim. meu Deus, eu fico doida, eu fico louca, recebo tudo de Que novo, porque legal, Deus ele que é legal. maravilhoso, né? Aham, E esse projeto da Casa de Esté evangelístico, né? Eu creio em aham. nome de Jesus que isso seja, Deus possa tocar no corações de pessoas que Claro. não conhecem a E Deus vai, e e que vai. vejam como é maravilhoso servir um Sim, Senhor que é bondoso, misericordioso, e isso. ele é isso É, e ensina a gente a ser assim. Então, verdade. que nós sejamos cada dia mais imagem e semelhança, resgatar Amém. imagem e semelhança de quem Deus é. Quero te agradecer com muita alegria no meu Que coração. isso, eu tô aqui sempre. Se eu pudesse já trazer amanhã de novo, Pois é, ó, a hora que você fazer uma quiser, sequência de tudo a hora aqui. que você quiser, estou aqui. A gente pode falar de cada lugar, de cada país, né, trazer as Sim, informações quanto à questão do evangelho, quanto à questão social, política. A sim. gente pode tratar Quero isso. muito falar sobre isso. Vamos, vamos. Política, Tá? dentro da visão do Evangelho. Claro, e eu acho que isso é necessário, Sim. porque por muitas das vezes as nossas lideranças antigas, elas Não pecaram, não ensinaram a gente. ensinaram, denominou só como diabo, como eu te falei mais uma Aí a gente vez. acha que não pode saber muito sobre Aí isso. então a gente vai ter que rasgar José, né? Exatamente. Rasgar Isaías, Uhum. Os Davi, reis, não, todos os você joga reis, tudo então eu vou fora. ter que rasgar essa turma Rasga todo aí. mundo. Não dá. Porque Deus ele quer ampliar a nossa mente Uhum. em todas as áreas, né? Tanto o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, a mulherada, né? Se cuidar, ficar bonita, né? Porque a gente É, faz tudo com excelência para é, Deus, é por é. Ele, né? Então eu quero muito que você volte. Volto, E eu volto. creio que isso vai acontecer. Já tô profetizando que você vai voltar Tá aqui. bom, minha A amiga. gente pode fazer um estudo muito bacana aí nessas áreas, Claro, claro. social, Uhum, política, né? Que eu sei que você claro. tem muito a acrescentar para nós. Pode contar comigo. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Continue esse cara maravilhoso que você é. Obrigado, Cara, obrigado. parece que eu já tô assim, te conheço há muito Que tempo, porque legal, que é legal. fácil gostar de você. Então, é o que eu te falei, a vida ela nos ensina isso. Aí basta a gente querer aprender, Exato. né? É que nem você frequentar a escola. O professor vai estar lá, o quadro vai estar lá, tudo para você aprender. Aí depende de você. Então, o que eu aprendi com a vida é amar as pessoas, é derramar nas pessoas aquilo que eu não recebi, que é o amor, o carinho, é exalar Jesus, sabe? Aconteceu um fato interessante agora. Eu fui pregar numa cidade chamada Peabody, lá nos Estados Unidos, e aí o pastor falou assim: vamos tomar um café? Eu falei: vamos. Aí entramos numa loja do Starbucks. Eu acho que eu vi, você postou os stories lá, eu Isso, vi. isso. Então, naquele momento ali, antes de gravar, a fazer aqueles stories, tinha uma moça atendendo. Aí eu conversando com ele em português, aí a menina falou assim: vocês são evangélicos? Aí eu falei assim: sim, meu nome é Pastor Rafael Éder, já me apresentei assim. E esse aqui é o Pastor Felipe, eu vou atender a ministração hoje na igreja dele. Aí eu falei assim: você conhece a igreja dele? Porque era perto, né? Uhum. Ela: não. Falei: pastor, dá o endereço para ela. Já na hora, pastor, dá o endereço para ela. Obrigada. Aí ela falou assim: nossa, eu vou mesmo, porque eu frequento uma outra tal longe. Eu falei: não, tem uma aqui perto. E aí eu peguei e falei assim: você está bem? Primeira pergunta que eu fiz para ela: você está bem? E fiz uma pergunta que muita gente usa na loja. Mas isso é que um evangélico, um cristão deve fazer. Eu falei com ela: em que posso te ajudar? Ela: como assim? É eu que estou te atendendo? Eu falei: sim, você está me atendendo para um café.
Eu estou falando quanto àquilo que eu fui chamado. Pastor, em que posso te ajudar como pastor? Ela falou assim, ora por mim. Nossa. Ora por mim. Então, o evangelho é isso. É isso. As Quando você pessoas me, estão sedentas, né? quando você me procurou, pastor, podemos fazer? Eu falei, podemos. Só preciso saber a data e a hora. E ajustamos a data e a hora, e é isso. É sobre isso, sabe Está por quê? disponível, né, Está pastor? disponível. Para o reino. Sabe? Porque nós não temos noção aonde que vai chegar esse podcast. Vidas que estão necessitadas, gente que teve problema com família, com filho, com marido, sabe? Com o pai, com a mãe, gente que está aí se degladiando e que precisa de uma palavra dessa como bálsamo, sabe? Então, assim, de grande valia estar aqui com você, eu me sinto muito honrado e que você não pare. É claro que talvez é por um estágio, o projeto é por um tempo, mas que dentro desse tempo você se gaste na obra de Deus, sabe? Eu tenho uma outra coisa comigo. É que tudo quanto você for fazer, nunca olhe número de pessoas. Olha como a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro merece o que há de melhor. Sempre dê o que há de melhor. Como eu falei aqui nos bastidores, a padaria do céu sempre tem pão fresco. Tá? Não retém nada, não. Dá o pão. Até porque, se guardar o pão, ele fica duro, seco e bolorento. Maná era todos os dias, entendeu? Tinha maná ali. É só lembrar da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de hoje, desse dia que eu estou gravando, hoje, né? Não serve para amanhã. Aleluia. Amém? Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Amém. Um beijo no coração. Ai, obrigada, tá? Já te amo em Cristo Jesus. Eu também. Meninas, que Deus abençoe vocês. Eu não queria terminar esse podcast hoje. Muito difícil para mim. Mas que Deus te abençoe. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com o pastor Rafael, liberando esse tanto de sementes linda que vai edificar sua vida com certeza. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.